Nesse vídeo eu queria falar um pouco a respeito sobre devocionais. Se você é cristão e você preza pela leitura bíblica, então você conhece o que é devocional. E eu queria falar a respeito hoje desse devocional aqui, que é o devocional que eu estou lendo esse ano, que ele se chama Dia a Dia com os Pais da Igreja. E eu comprei esse devocional no início de 2025 e eu não esperava que ele fosse tão bom quanto ele está sendo. Ele está sendo melhor do que eu imaginava. Por quê? Ele tem algumas reflexões aqui, que eu leio durante as minhas manhãs, que são reflexões muito incisivas, que elas vão direto ao ponto, que elas tratam de falar a respeito do pecado, sem rodeios, sem invenções. Elas falam de maneira bíblica e de maneira direta ao ponto. E eu queria dar alguns exemplos aqui de como funciona esse devocional. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, o devocional do dia 25 de janeiro, que ele é muito interessante. Ele foi escrito por Atanásio. E o mais interessante desse devocional é que atrás ele vem falando quem que são cada um desses teólogos, desses filósofos dos primeiros séculos. Atanásio nasceu em Alexandria durante os anos 295 e viveu até o ano 273. Ele nasceu em Alexandria, no Egito, e recebeu uma educação cristã. Ele foi contra a crença ariana que defendia que Cristo ele não era 100% Deus e 100% homem, ele era um Deus menor. Está dizendo que os seus escritos e ensinamentos o levaram a ser exilado várias vezes por diferentes governantes. Sua igreja natal o aceitava de braços abertos cada vez que ele retornava. Então ele foi um defensor da fé que prezava pelo ensino das escrituras e da doutrina, sem distorções. E aqui, nesse devocional, por exemplo, ele vai pegar por base o texto bíblico de Lamentações 3:40, que diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos e voltemos para o Senhor. E aí ele vai dizer: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Antão acreditava que esse versículo se aplicava não somente à ira, mas a todos os mandamentos. O sol não deve se pôr sobre nenhum de nossos pecados, porque é importante que nem o sol, nem a lua possam condenar nossos maus atos ou pensamentos. Para ser puro, é bom ouvir o apóstolo Paulo e guardar as suas palavras, porque ele diz: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. Portanto, todos os dias devemos considerar o que fizemos naquele dia e naquela noite. Se tivermos pecado, precisamos parar. Porém, se não tivermos pecado, não devemos nos orgulhar. Em vez disso, precisamos viver em bondade, sem sermos negligentes. Precisamos não condenar os nossos próximos, ou justificar, pois frequentemente fazemos as coisas na ignorância. O Senhor, porém, tudo vê. Deste modo, deixando para Ele o julgamento, precisamos ter empatia uns pelos outros. Precisamos suportar os fardos uns pelos outros. Todavia, precisamos também nos examinar rapidamente para aprimorar as áreas em que somos falhos. Esse texto aqui, eu li ele mês passado, no dia 25 de janeiro. O mais interessante é que até hoje ele fala comigo. Todos os dias, quando eu vou deitar para dormir, eu faço esse exercício de examinar a mim mesmo. Eu paro e penso: o que eu fiz hoje? Eu cometi algum pecado contra Deus? Se sim, eu tenho que pedir perdão e tenho que mudar a minha atitude. Mas se não, eu não posso começar a me achar o grande, porque eu não tive pecado. Porque aí eu caio em outro pecado, eu caio no orgulho, no ego. Então esse devocional aqui, ele tem vários textos parecidos com esse, que vão direto ao encontro do pecado mesmo. Ele vai falar sobre adoração, ele vai falar sobre morte, ele vai falar sobre desejar a glória, sobre praticar o bem. Ele tem vários tipos de textos que são úteis para nós. Mas eu queria frisar uma outra coisa muito importante a respeito de devocional, que é o seguinte: existem muitos cristãos hoje que eles pegam os devocionais por base e só leem o devocional, como se o devocional pudesse substituir a palavra. Mas eu queria deixar aqui frisado que nada consegue substituir a leitura da palavra. Por mais que um devocional como este seja muito bom para o seu crescimento espiritual, ele tem que ser seguido da palavra de Deus, ou melhor, precedido pela palavra de Deus. A maneira mais eficiente de você fazer um devocional, a maneira correta, seria você orar, entoar hinos e cânticos ao Senhor
meditar na palavra dele, na leitura, e depois fazer um devocional que vai trazer uma aplicação para o seu dia. Nada vai substituir a leitura da palavra. Ela é a mais importante do que tudo isso. O mais interessante também é que na hora de escolher o devocional que você vai fazer, é importante que você tenha um devocional que seja bíblico e que vá direto aos assuntos necessários para a sua vida cristã. Se você comprou um devocional que ele vai dizer sobre vitórias, sobre como ter uma vida boa, sobre como ter uma vida tranquila, fuja desse tipo de devocional. Esse tipo de devocional não vem de Deus. O tipo de devocional que vai fazer diferença na sua vida é o devocional que trata o pecado. Porque é isso que Deus quer tratar na nossa vida. A palavra dele diz, e ele nos aperfeiçoa dia após dia. Então, quando você for buscar um devocional, eu deixo essa recomendação, eu vou deixar o link nos comentários. E se você não gosta dos pais da igreja, se você acha católico demais para fazer um devocional evangélico, tem outras opções também. Tem opções de Lutero, de Calvino, de Spurgeon, tem vários outros dessa mesma coleção. E eu vou deixar todos no comentário aqui para vocês poderem comprar e adquirir. Então esse que é o vídeo de hoje, é um vídeo rapidinho, um vídeo curto mostrando esse devocional que eu estou gostando muito e também falando sobre como que eu pratico o meu momento de devocional com o Senhor todos os dias pela manhã. Então é isso, gente, fiquem com Deus e até mais.